Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana, na terça, nós estamos ao vivo com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu sempre brinco, mas com ar de seriedade e que não justifica gravarmos. O interessante é que ele seja ao vivo, que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a terceira do mês, hoje é dia 20, amanhã, dia 21 de junho, começa oficialmente o inverno. Eu não vou perder mais tempo. Vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2023, eu recebo o médico cirurgião geral, ele que é o especialista na questão da cirurgia de hérnia da parede abdominal, Dr. Gustavo Soares, conforme nós anunciamos na semana passada e também nas outras semanas. Ele está de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Dr. Gustavo Soares, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa Almoça Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale, a todos da TV Candidez e desse programa do Almoça Grátis. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui de novo. Eu digo que é sempre muito interessante participar do seu programa, porque ajuda realmente muitas pessoas a tirarem suas dúvidas, e essa participação ao vivo é, sem dúvida, o diferencial do seu programa. Muito bem, nós temos destacado aqui nos últimos, não só nas últimas semanas, mas nos últimos meses, né, a presença do Dr. Gustavo Soares, que é um médico muito focado aqui na região centro-oeste do estado, mas com um viés muito grande de participar de vários eventos, de vários encontros, e na maioria deles levando a sua experiência como preletor. E aí, antes da gente entrarmos nesse tema, eu te faço aqui uma pergunta: como é que tem sido essa experiência? Que não é uma novidade, porque já nos últimos anos você participa de vários eventos e não são apenas eventos do Brasil, fora do Brasil. Como é que tem sido essa experiência e você se apresentando como um membro, né, um dos vice-presidentes da Sociedade Brasileira da Hérnia, levando aí a sua experiência? Como é que tem sido isso e como é que você traz isso para o seu dia a dia? Perfeito, Samuel. Na verdade, as coisas aconteceram de uma forma não tão programada, mas eu comecei a me dedicar lá em 2010, 2011, especificamente aos problemas da parede abdominal, principalmente hérnia, que é um tema que é muito comum, muito caro ao cirurgião geral, mas ele nos últimos anos ele sofreu um avanço tecnológico com novas técnicas, novos materiais, e principalmente com a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica. Não é que se tornou uma especialidade, mas hoje é uma área que agrega e contém um conhecimento bastante específico que faz com que o cirurgião que realmente se dedique à parede abdominal e à hérnia, ele consiga congregar alguns tipos de tratamento que não é o habitual para você ver dentro do serviço de cirurgia geral. E a hérnia tem uma característica que é bastante interessante, que ela acontece com muita frequência e tem vários tipos, né? Tem hérnia, desde as hérnias simples, com um tratamento bem tranquilo, uma cirurgia bem tranquila, que o cirurgião geral, na sua formação mais inicial, ele já tem contato e faz isso muito bem, até hérnias extremamente complexas, com muitas vezes pacientes complexos e que vão demandar um tratamento bem especializado.
Então, quando você vê essas duas situações, a possibilidade de um tratamento extremamente avançado e eventualmente bem frequente, isso possibilitou eu fazer esse tipo de serviço fora das capitais. Então, eu falo que hoje aqui em Divinópolis, e trabalho também em vários hospitais em Belo Horizonte e vou com frequência em hospitais São Paulo, Rio, no sul do país e hospitais fora, principalmente Estados Unidos, é que hoje a gente tem uma qualidade de trabalho aqui em Divinópolis que não deixa a desejar em nenhum lugar, excetuando o fato da gente ainda não ter uma plataforma robótica, que hoje não é limitação, a gente pode fazer isso em Belo Horizonte. O restante, eu tenho uma condição assim, para fazer um trabalho de primeiro mundo, sem dúvida nenhuma. E é essa experiência que hoje eu documento e levo para compartilhar e ensinar também a outros cirurgiões. Então foi ao longo desses mais de 10 anos, né, hoje talvez completando 13 anos, de dedicação especificamente a essa área que permitiu isso. Mas é uma característica que envolve vários aspectos. O fato de ser hérnia, o fato de estar num lugar adequado, o hospital que hoje a gente tem aqui em Divinópolis é extremamente adequado, e essa possibilidade de fazer, mesmo fora das capitais, uma cirurgia bem avançada. Eu acho que é isso que resume o que tem acontecido nesses últimos anos. Seu último encontro foi aonde? E o que você observou? O que você pensa para a gente desse evento? Perfeito. Eu acho que foi muito interessante, acho que você mostrou aqui, né, a participação. Você fez uma gravação de um vídeo, foi bem bacana, perfeito. Bem legal. Esse foi talvez hoje o maior congresso com participação de cirurgiões estrangeiros no Brasil, focados no tratamento da parede abdominal. É uma empresa, mas na verdade ela foi criada dentro do Facebook, que é um International Hernia Collaboration, que é um grupo fechado, mas tem a parte aberta também de Facebook, onde os cirurgiões do mundo inteiro, já estão com mais de 15 mil cirurgiões, discutem casos e pegam opiniões sobre casos complexos com os maiores especialistas do mundo. Esse grupo, ele agora já está na 5ª edição, ele faz congressos em vários países do mundo. Foi feito nos Estados Unidos, Armênia, México vai ser ano que vem, e esse ano foi no Brasil. Então foram 35 cirurgiões estrangeiros com mais 15 cirurgiões nacionais, e esse corpo aí de 50 cirurgiões apresentaram sua experiência no tratamento desses casos complexos de parede abdominal. Eu apresentei especificamente minha experiência do uso da toxina botulínica para tratamento das hérnias complexas da parede abdominal. É uma tecnologia não nova, mas talvez ela vem ganhando muito destaque nos últimos 5 anos, porque ela parece que vai revolucionar o tratamento das hérnias complexas. Tem muito trabalho mostrando isso. Nos últimos 2, 3 anos, trabalhos publicados assim, na Europa, nos Estados Unidos, muito contundentes. Temos os nossos aqui no Brasil. E eu hoje, talvez, com certeza, tenho a maior experiência em Botox hoje na parede abdominal, em números de casos de hérnias complexas. E foi isso que eu fui mostrar lá. Foi até interessante, um caso interessante, que um dos cirurgiões que estavam lá é um cirurgião, amigo nosso do Brasil, vem muito no Brasil, é um cirurgião fantástico, uma pessoa totalmente diferenciada, que ele desenvolveu uma técnica, há uns 10 anos atrás, que também revolucionou o tratamento da hérnia. O Yuri Novitsky. Ele tinha uma resistência... Qual que é a nacionalidade dele? Ele é americano. Okay. Trabalha na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele tinha não é uma resistência, mas a técnica dele é tão boa que ele consegue resolver todos os casos complexos sem ter que usar Botox. Mas foi a primeira vez num congresso, eu já encontrei com ele várias vezes, que eu vi que ele realmente, hoje ele acredita que o Botox vai ter seu lugar e vai acabar tendo um papel preponderante junto com a técnica dele, para melhorar esse pós-operatório e a resolução desses casos de hérnias complexas. Que, só para destacar, alguns anos atrás a gente via pacientes assim, com uma qualidade de vida terrível, tendo que conviver com hérnias gigantescas que impedem uma qualidade de vida mínima e, de certa forma, não desenganados, mas sem a possibilidade de um tratamento cirúrgico adequado. Isso hoje é possível, não existe uma hérnia que a gente não consiga resolver bem, e na maioria dos casos, excepcionalmente, que eu faço uma cirurgia aberta, hoje eu consigo fazer todas por vídeo ou por robô, independente do tamanho. Isso agregou
uma qualidade no pós-operatório assim, fantástica, sabe? Então, hoje é um mix de tecnologias que a gente tem, várias, e que fazem muita diferença nesse pós-operatório. Isso hoje, excetuando, né, plataforma, como eu falei, robótica, isso tudo hoje tem disponível aqui em Divinópolis e que não é uma coisa comum de ter, tá? Não são todas as cidades que você consegue ter todo esse mix de possibilidades para fazer esse tratamento. Olha só, o nosso tema está na tela, daqui a pouquinho a gente vai entrar definitivamente nele, né, fazendo algumas perguntas, inclusive dos telespectadores, porque a gente está recebendo hoje com muito prazer a presença do Dr. Gustavo Soares, que é uma referência na questão da cirurgia, na cirurgia geral, mas mais especificamente na questão da cirurgia da hérnia inguinal. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O programa Amostra Grátis da Saúde, ele é sempre ao vivo. E esse ao vivo a gente sempre gosta de ressaltar essa qualidade para o telespectador que sempre nos acompanha. Apenas citando para você que o Dr. Gustavo Soares, aqui em Divinópolis, está na Rua Paraíba, 225, na sala 603, 3214-7971. O nosso WhatsApp está na tela, repetindo para você, que é o 99932-6228. Doutor Gustavo, da última vez que você esteve aqui, em agosto, você ressaltou aqui a questão do avanço da cirurgia robótica e do ganho para o paciente. Você atende aqui em Divinópolis, também em Nova Serrana, em alguns dias da semana. Um dia da semana. Tem um dia da semana, mas basicamente aqui em Divinópolis, em Belo Horizonte também. E eu queria que você comentasse desse ganho da cirurgia robótica e que progresso nós vamos ter aí no futuro, quem sabe aqui na região de Divinópolis, a presença de um robô e como é que é essa facilidade. Mas, acima de tudo, como é que é esse ganho para esse paciente que às vezes pode pensar, poxa, vou me deslocar daqui para Belo Horizonte para fazer uma cirurgia, eu posso fazer aqui, mas existe um diferencial todo nessa questão da cirurgia robótica e quando se trata da cirurgia, você pode adiantar para a gente? Sim, perfeito. Bom, a cirurgia robótica, ela está completando aqui no Brasil, ela entrou de maneira mais efetiva a partir de 2008. É uma tecnologia que ela traz algumas vantagens em relação a diversas cirurgias, não só as cirurgias da parede abdominal, onde ela é uma ferramenta que potencializa a capacidade do cirurgião de executar a cirurgia de forma minimamente invasiva. Então, quando a gente saiu da cirurgia, só para o seu telespectador entender, quando a gente saiu da cirurgia aberta e foi para a cirurgia videolaparoscópica, a gente minimizou o trauma. Mas essa minimização do trauma tem um limite, quer dizer, é o que a gente efetivamente consegue fazer com qualidade, com a mesma qualidade que a gente executava na cirurgia aberta. Então, muitas vezes a gente foi ampliando esse limite, à medida que o tempo foi passando, a gente foi fazendo melhor, cirurgias mais complexas, não só com ressecção, mas com reconstrução. Isso só para entender, a ressecção é quando você tem que tirar um órgão e a reconstrução é quando você tira aquele órgão e ainda reconstrói de alguma forma a ausência daquilo que você retirou. Existem limitações técnicas do que a gente realmente consegue fazer. O que a plataforma robótica faz? Ela amplia ainda mais a nossa capacidade de fazer isso. Então, cirurgias que há pouco tempo eram, vamos dizer assim, muito difíceis de serem realizadas por videolaparoscopia, elas são de uma forma bem mais fácil realizadas com a assistência da plataforma robótica. Esse é um primeiro momento, esse é o momento que nós estamos vivendo com as plataformas que nós temos hoje. Mas eu acho que eu cheguei a falar isso no programa anterior, quando eu estive aqui. A plataforma robótica ela vai trazer muito mais do que isso. Ela vai trazer também a possibilidade de você aumentar a segurança das cirurgias, porque você vai ter a possibilidade de navegação, ou seja, é o que a gente vê hoje em realidade ampliada, quer dizer, você tem uma imagem onde o software vai incluir informações sobre aquilo ali. Então, por exemplo, você está fazendo uma cirurgia de fígado, você não consegue ver os vasos sanguíneos nem a via biliar. Aí a plataforma robótica vai te mostrar onde está. Ou numa ressecção de tumor, você não consegue ver o tumor, a plataforma robótica vai te mostrar onde esse tumor está, as áreas afetadas e etc. Além disso, ele ainda vai permitir você fazer uma simulação da cirurgia. Então hoje nós temos empresas belgas que já têm até a representação
no Brasil, com um grande amigo, o Heitor Consani, de Sorocaba, que ele é um cara que gosta muito de tecnologia e está bem envolvido com isso. Ele já representa aqui uma empresa belga que você consegue, mandando imagens para ele simula todos os órgãos daquele paciente em computação gráfica e você pode, numa plataforma robótica, simular a cirurgia. Então você imagina o ganho. Você consegue executar aquele procedimento, você consegue definir qual que é a melhor estratégia através de simulação. Você pode tentar uma maneira, tentar outra e identificar qual que é a melhor abordagem. Esse ganho, Samuel, eu acho que vai realmente revolucionar os desfechos clínicos, que hoje está na moda, que é a gente basear a nossa avaliação da saúde em resultado, em desfecho clínico que a gente fala. A plataforma robótica, o software, a inteligência artificial, essas são ferramentas que vão, num curto espaço de tempo, eu acredito, é difícil precisar, mas elas vão revolucionar a forma com que a gente trata as pessoas, entrega e avalia resultados. Acho que vai ser bem interessante os próximos anos aí. Gustavo, eu vou ter que encerrar esse primeiro bloco, o Túlio já está me avisando aqui, mas eu só queria fazer uma última pergunta aqui nesse primeiro bloco, dentro desse tema da questão da cirurgia robótica, né? Porque se tem uma forma de operar da forma convencional, por videolaparoscopia, e é uma outra situação da questão da robótica. Foi fácil a adaptação para você nessa questão da robótica? Porque imagino que você teve que passar por todo um treinamento, por toda uma nova roupagem para fazer esse tipo de cirurgia. E como é que foi esse primeiro contato com o robô seu e aonde foi e que de maneira? Isso foi bem interessante porque eu fui o terceiro cirurgião geral a certificar pela robótica aqui no estado. Não, mas isso é muito bacana, hein? Isso é bem interessante. Divinópolis tem aqui de ponta realmente, né? Sim, foi em 2017, eu certifiquei, o robô tinha chegado em novembro de 2016 em Belo Horizonte, em janeiro de 2017 eu consegui. Foi muito interessante porque eles, na verdade, todo mundo estava procurando um cirurgião dedicado à parede abdominal para iniciar a robótica. Então, eu entrei em contato com o programa em Belo Horizonte e com os técnicos da plataforma no Brasil, pela Stratner, eles, numa conversa informal, falaram, não, sou dedicado à cirurgia de parede abdominal, tenho interesse em fazer cirurgia robótica. Foi meio relâmpago, assim, em um mês eu fiz a parte online e o treinamento em São Paulo e depois fui fazer a certificação nos Estados Unidos. Nessa época a certificação era só nos Estados Unidos, mas hoje a gente tem certificação, começou logo depois na Colômbia, aqui na América Latina, e hoje nós temos, sei lá, acho que umas 8 ou 6 certificadoras hoje no Brasil. Então, assim, a certificação em cirurgia robótica hoje não é um problema. Mas voltando à sua pergunta, o que aconteceu? Como que foi essa migração? Como era tudo muito novo, ninguém sabia dizer realmente se a experiência laparoscópica fazia muita diferença para fazer a cirurgia robótica, ou se você podia sair da cirurgia aberta e ir direto para a cirurgia robótica. Isso, ao longo do tempo, os trabalhos foram mostrando que, sim, é possível fazer a migração da cirurgia aberta para a robótica, pulando a cirurgia laparoscópica, isso é factível. Não é incomum na Europa e nos Estados Unidos isso. Aqui no Brasil é um pouco menos comum, porque todo cirurgião que atualmente vai para a plataforma robótica, ele já tem um contato com a cirurgia laparoscópica e é o carro-chefe dele, provavelmente. Mas isso é possível. Mas sim, tem algumas vantagens em você conhecer e dominar a cirurgia laparoscópica para ir para a robótica. Mas o muito interessante é que os movimentos da cirurgia laparoscópica são totalmente diferentes e contra-intuitivos. Então, só um exemplo, se eu quero que o meu instrumento vá para a esquerda, eu tenho que mover minha mão para a direita. Então, é contra-intuitivo. Quando você está no robô, não, é um movimento direto. Eu quero ir para a esquerda, eu movimento minha mão para a esquerda. No início, é difícil você conciliar isso, mas o que os trabalhos têm mostrado, a gente vê isso na prática. É impressionante, o cérebro humano aprende a diferenciar as duas situações, funciona muito bem nas duas situações, e uma coisa que está começando a aparecer é que quem vai para a cirurgia robótica aperfeiçoa a sua cirurgia laparoscópica. Então, os mecanismos, talvez seja a questão da associação com a visão 3D e uma melhor compreensão da dinâmica da cirurgia laparoscópica. Isso é realmente bastante interessante. Então, a minha migração foi rápida, foi no início, com todas as dificuldades, mas foi muito gratificante fazer isso. E hoje eu vejo que é
é um caminho sem volta para a maioria dos cirurgiões assim que a plataforma chega no hospital em que eles trabalham. Bacana. A gente vai continuar nesse bate-papo fazendo perguntas dos telespectadores. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo, hein? Daqui a pouco eu volto na sequência do programa dessa terça-feira, que é ao vivo. Chegou a Divinópolis o Kenzui Sushi, o mais novo conceito da culinária japonesa, com uma proposta totalmente diferente. O Kenzui conta todos os dias com rodízio no almoço e no jantar. Além do sushi, o Kenzui tem variedade de pratos quentes inclusos no rodízio, como picanha, camarão e muito mais. Com um ambiente amplo e sofisticado, o Kenzui tem uma grande variedade de drinks. Deliciosas sobremesas também são inclusas no rodízio. Estamos localizados na Rua Paraíba, número 300, no centro de Divinópolis. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. De volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez em Divinópolis. Você já sabe que a cidade recebeu, desde o final do ano passado, a mais nova casa da culinária japonesa. É o Kenzui, que fica aqui na Rua Paraíba, número 300. Para você que ainda não conhece, vale a pena você conhecer o Kenzui. É uma comida japonesa de muita qualidade, no sistema de rodízio, onde você é servido na mesa. Sempre aberto no almoço e também no jantar. Kenzui, aqui na Savassi, na Rua Paraíba, número 300. Obrigado aí ao Túlio. A gente está recebendo hoje o Dr. Gustavo Soares, ele que é o médico da cirurgia da hérnia da parede abdominal, e ele vai participar em agosto do Congresso da Sociedade da Cirurgia Robótica, o capítulo da América Latina, no Rio de Janeiro. O Túlio vai colocar um vídeo para a gente bem curto. Túlio, por gentileza. Obrigado aí, Túlio. Na semana passada, nós recebemos aqui a médica Miriam Lopes Sansoni, médica oftalmologista. Túlio vai colocar uma foto pra gente. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Em agosto, a doutora Miriam Lopes Sansoni vai estar de volta. Na próxima terça-feira, eu vou ter o prazer de receber o fisioterapeuta da Fisioesporte, Henrique Carvalho. Nós vamos estar falando sobre vários assuntos na questão dessa observação com relação à coluna. Você não pode perder essa entrevista na última terça-feira do mês, dia 27. De volta com o meu entrevistado, estou recebendo hoje o Dr. Gustavo Soares. Agora há pouco a gente rodou aí um vídeo. Esse evento é também outro dos grandes eventos que você vai participar, que vai ser em agosto no Rio de Janeiro. Evento internacional, inclusive. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que esse ano, assim, um ano pós-pandemia, nós tivemos muitos eventos internacionais importantes. Eu vou destacar esses três. Tem uma represa, vários eventos reprimidos. Aí, reprimidos, sem dúvida. Todo mundo querendo fazer presencial e para ter discussão.
Eu destacaria 3 esse ano no Brasil, que foi esse que aconteceu em maio, no Rio de Janeiro. Agora esse de agosto, que é um evento específico da cirurgia robótica, que entra a parede abdominal. Então nós não vamos falar só de parede abdominal, mas o que eu vou mostrar lá é minha experiência com cirurgias avançadas da parede abdominal com a plataforma robótica, que existe uma técnica que, essa técnica que é ITEP, que é extraperitoneal, eu fiz a primeira cirurgia robótica no Brasil, foi eu que fiz, Cara, usando que essa técnica. Que legal, hein? Porque Que ano foi isso? Foi em 2018. Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Era uma técnica totalmente extraperitoneal. Existiam já cirurgias feitas aqui no Brasil, feitas por americano. Teve um americano que fez em abril e eu fiz em agosto. Aí ele veio e fez a cirurgia no Rio de Janeiro e depois eu fiz essa primeira aqui. Hoje é uma técnica bem estabelecida, com grandes vantagens. Então, assim, é só para um registro histórico. Ok. Né? Gustavo, pode E desse congresso, então, é um congresso focado na cirurgia robótica, todas as áreas que hoje se dedicam à cirurgia robótica, e vai ter uma sessão específica para a parede abdominal. E o terceiro que eu gostaria de chamar a atenção é o Congresso Brasileiro de Hérnia, que eu, como vice-presidente, estou ativo aí junto com o nosso presidente Marcelo Furtado na organização, com toda a diretoria, que nós vamos ter participação de internacionais, mas assim, é um congresso, ele é bem intimista, é um congresso só para quem mexe com parede abdominal, onde a gente vai trocar as experiências especificamente do cenário brasileiro, que, diga-se de passagem, viu? Hoje a gente na cirurgia da parede abdominal não fica devendo absolutamente nada a nenhum outro grande centro mundial. Ali naquele vídeo que você passou, estão ali o chefe do maior serviço de hérnia e parede abdominal que tem nos Estados Unidos, e um outro que hoje é considerado o melhor cirurgião robótico dos Estados Unidos, do mundo não, dos Estados Unidos, pela habilidade que ele tem no robô. São pessoas que vêm no Brasil com muita frequência e reconhecem o alto padrão, o alto nível que nós temos hoje nesse tipo de cirurgia. É um orgulho para a gente, sem dúvida. Não, é claro, é um orgulho. E o que a gente tenta também aqui nesse bate-papo, nessa entrevista, é conscientizar quem está nos assistindo dessa qualidade, né, dessa qualificação que é buscada a todo instante. No médico a gente sabe disso, que não basta apenas ir lá na graduação e talvez fazer a sua residência e especialização. É muito mais do que isso, a gente percebe isso, digamos aí, nas suas atividades. Esse Congresso Brasileiro já tem data e já tem local? Sim, vai ser em Balneário Camboriú, de 6 a 8 de dezembro. Já tem no site da Sociedade Brasileira de Hérnia todas as informações e em breve vamos definir o programa científico. Dr. Gustavo, todas as perguntas, eu gosto muito aqui na minha experiência como jornalista, eu não acho que a gente tem que combinar todas as perguntas, e eu percebo que você nos deixa muita vontade com relação a isso. Eu vou te fazer uma questão da cirurgia robótica. É todo paciente que você, quando está numa consulta, que você aborda e mostra a ele essa importância desse ganho que ele pode ter com a cirurgia robótica, e nesse momento levando ele para Belo Horizonte, e como é que é essa receptividade? Perfeito, isso aí é uma opção que a gente tem. Hoje a cirurgia robótica, talvez o grande desafio não seja a comprovação dos seus benefícios em si, mas uma solução do problema da sustentabilidade, da questão do financiamento. Ou seja, como hoje a cirurgia robótica não está no rol da ANS, os convênios não cobrem e o custo é bem significativo. Então, a gente tem que usar isso com muita parcimônia para indicar realmente qual que é o benefício e o ganho que o paciente vai ter e se isso se justifica pelo gasto que ele vai ter que despender. Então, isso é discutido juntamente com o paciente. O que eu falo muito com as minhas consultas, mostrando, e aí a consulta eu dou todas as possibilidades que existem para o paciente, para ele poder avaliar o que fica melhor para ele, dentro do cenário em que ele está inserido. Não tem como, quer dizer, a minha cirurgia robótica não tem como ficar igual a minha cirurgia laparoscópica, ela vai ficar melhor, simplesmente porque é o mesmo cirurgião numa plataforma mais poderosa. Ok. Mas muitas vezes o custo disso não se justifica. Então, às vezes, a diferença não é tão grande a ponto de justificar um investimento tão grande.
Agora, existem cirurgias que sim, a diferença entre o que eu consigo fazer por laparoscopia e o que eu consigo fazer por robótica é tão distante que eu praticamente só dou a opção da cirurgia robótica ou a gente ter uma terceira via, que seria a cirurgia aberta. Só lembrando que para a parede abdominal, os dados e a literatura e os trabalhos científicos corroboram e mostram que sempre que você sai da cirurgia aberta e vai para a cirurgia minimamente invasiva, que aí a gente engloba laparoscopia e robótica, você diminui em até 4 vezes o risco de complicação de tela. E a tela é usada em quase 100% das cirurgias de maneira habitual. Existem exceções. Então, esse é um ganho muito grande. Então, hoje o meu foco, a questão de trazer tecnologia, trazer novas ferramentas, o uso da toxina botulínica, uma outra tecnologia que é o pneumoperitônio, que é um artifício técnico aí para você viabilizar cirurgias em hérnias muito complexas. Todo esse meu esforço é justamente para a gente tentar resolver e fazer praticamente 100% das cirurgias, independente do tamanho, da complexidade, todas por via minimamente invasiva, para trazer um ganho real da qualidade do pós-operatório desses pacientes. Só um detalhe histórico aí, a cirurgia da parede abdominal tem 2 grandes grupos, as cirurgias da hérnia da virilha, que é inguinal, e as cirurgias que a gente chama de ventrais, que são as incisionais, umbilicais e essas hérnias que aparecem na parte frente do abdômen, a parede anterior do abdômen. Quando a gente passou para a laparoscopia, a gente teve um ganho técnico da cirurgia na região inguinal. Mas o início da cirurgia da parede da hérnia ventral, na laparoscopia, ela teve uma queda na qualidade técnica. A gente fez uma cirurgia não tão boa quanto a gente conseguia fazer na aberta. E foi justamente o robô e alguns avanços laparoscópicos que hoje garantem que a gente realmente tem um ganho técnico na cirurgia da hérnia ventral. Então, a gente pode dizer que tudo que eu consigo fazer na cirurgia aberta, eu consigo reproduzir na cirurgia por videolaparoscopia ou robótica. De maneira geral, com a robótica isso é mais fácil. Mas a gente consegue reproduzir integralmente todas as técnicas e isso trouxe ganhos. Essa que é talvez esse é o grande resumo de toda essa tecnologia que a gente discute hoje. Uso de ferramentas auxiliares para levar todas as cirurgias para a minimamente invasiva e realizar de maneira minimamente invasiva as técnicas consagradas na cirurgia aberta. Doutor Gustavo, tem muita gente aqui até uma força de expressão, pelo menos umas 4 pessoas querendo saber relacionado à questão de valores da cirurgia robótica. E eu sempre falo que a gente nunca divulga aqui sobre valores de consulta, absolutamente nada, nenhum outro tipo de procedimento. Mas como é que você pode resumir essa questão desse acréscimo que pode ter para o paciente? Você já explicou numa outra entrevista e nessa também desse ganho principalmente na questão da recuperação, mas, por exemplo, a cirurgia robótica ainda não é contemplada por nenhum tipo de convênio, ou se é por pouquíssimos convênios. Não, essa complementação, ela vai ter que nesse primeiro momento e talvez por alguns anos futuros. Perfeito. Então, hoje, o nosso sistema, nós temos o sistema público de saúde, que é o nosso SUS, querido SUS, que fornece o atendimento à saúde à maioria da população, e ele tem algumas plataformas robóticas no sul do país, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas que pelo número de cirurgias e o número de plataformas é uma parte ínfima dos pacientes que tem acesso a essa plataforma. No sistema privado, usando a saúde suplementar com os convênios, a plataforma robótica, o tratamento com a plataforma robótica não entrou no rol da ANS. Então, pela legislação, os convênios não são obrigados a cobrir. O que existe hoje na prática é que os hospitais que têm plataforma robótica, eles aceitam a autorização de um convênio para fazer a cirurgia laparoscópica, onde contempla os gastos ali com a maior parte da cirurgia, e o paciente arca com a taxa da cirurgia robótica. Okay? Essas taxas variam de hospital para hospital, não são um custo, é um custo alto, sem dúvida nenhuma, porque o robô é uma plataforma extremamente cara. Nós temos essa particularidade no Brasil
da tecnologia ainda tem um custo muito alto, melhorou muito. Hoje, eu conversando com os americanos, a gente tem muitos equipamentos, materiais e consumíveis importados que estão mais baratos no Brasil do que eles estão nos Estados Unidos, mas ainda o robô, para a nossa realidade, é um custo alto. O paciente tem que arcar com isso e por isso que eu fiz aquela referência em que a gente tem que avaliar se realmente vale para o paciente despender esse gasto em relação ao benefício que ele vai ter. Eu hoje considero que, para o custo atual, nós temos que fazer essa seleção. Se esse custo cair, eu acredito que nós vamos indicar a cirurgia robótica em substituição à cirurgia laparoscópica. Nós vamos fazer todo mundo pela cirurgia robótica por questões óbvias de qualidade. Isso vai ser um caminho, a gente só não sabe precisar durante quanto tempo. Muito difícil saber tempo, mas eu acho que é um caminho natural. sem volta. É um caminho natural e, principalmente, se a gente entender que o cenário está em evolução. Ou seja, quando a gente fala da plataforma robótica no auxílio da execução da cirurgia, ela tem uma vantagem que talvez não se justifique tanto o custo atual. Mas na hora que essa tecnologia reduzir de custo e acrescentar outras funcionalidades, igual eu falei, a funcionalidade de segurança, a funcionalidade de telementoria, navegação e automatização de alguns procedimentos, isso aí vai ser um pacote tão grande que provavelmente nós não vamos poder deixar de usá-los, entendeu? Nós vamos ter que integrar isso no nosso sistema de uma maneira inexorável. E esse é o mesmo perfil de outros países, nesse contato que você tem com outros médicos cirurgiões também da cirurgia da hérnia inguinal, dessa questão da robótica e nos convênios, é um pouco alinhado com o que nós vivemos aqui no Brasil? Sim, eu acho que o único país que está fora desse modelo, que tem um número absurdo de plataformas robóticas e tem uma oferta para a população de uma maneira diferenciada em relação ao resto do mundo, é os Estados Unidos. Na Europa, América Latina, Ásia e África, nós temos aí uma condição, lógico, com particularidades de cada país, do custo, da condição econômica e financeira de cada país, mas, de uma maneira geral, a média brasileira é o que a gente vê na Europa e na América Latina. Só a exceção dos Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos é uma exceção nisso, sem dúvida nenhuma. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Neuza, eu sou de Divinópolis, com familiares em Itaúna. Gostaria de saber aonde o Dr. Gustavo opera em Belo Horizonte. Obrigado, Neuza, pela sua pergunta. Gustavo Soares vai responder para você. Nós temos 5 plataformas robóticas em Belo Horizonte, eu opero em 3 hospitais. Hospital Mater Dei, Horizonte e Vila da Serra. Todos 3 com as plataformas mais modernas e atendem praticamente todos os convênios e já com programas de robótica bem maduros, né? Porque o programa de robótica não é comprar um equipamento, instalar e começar a funcionar. É uma engenharia gigantesca que a gente tem que ver entre várias equipes, é uma equipe gigantesca que faz com que a cirurgia robótica entre em funcionamento de maneira segura. Vai anestesistas, enfermeiras, a parte administrativa, a parte de compras, a gente brinca que é um time bem grande. Doutor Gustavo, como identificar os sintomas da hérnia? Como é que você pode responder essa pergunta para o telespectador que está nos assistindo agora? Perfeito. A hérnia da parede abdominal, que aí vamos englobar o que eu falei, as duas, né? A hérnia da virilha, chamada hérnia inguinal, e as hérnias da parede anterior, que seriam a hérnia umbilical, a mais comum de se ver, e as hérnias sobre incisões cirúrgicas prévias. Normalmente a gente sempre fala de um abaulamento, um caroço. Por que isso? Porque o que é efetivamente uma hérnia? A hérnia é o que a gente chama de um processo herniário. É alguma estrutura que está saindo do seu lugar normal, passando para um lugar alterado, anormal, onde ele não deveria estar, através de um defeito. E esse defeito que a gente tem que corrigir. Então, uma das coisas, dos mitos, né, que a gente tenta esclarecer para os pacientes, é que, na maioria das vezes, a hérnia você não tem que retirar nada. Não é nada que cresceu ali, é simplesmente alguma parte normal do seu organismo que está numa posição errada através de um defeito. Então, esse que é o grande desafio. Para o lugar correto e fechar esse defeito. Então, como manifestação clínica, na maioria das vezes você tem a alteração anatômica normal
a alteração anatômica local, onde você tem esse abaulamento ou caroço, associado, na maioria das vezes, mas não necessariamente, com dor. Porque há uma distensão das estruturas locais ali que normalmente geram dor. Então, na região da virilha, a gente vê essas protuberâncias, esses abaulamentos, e nos lugares próximos às incisões, ou próximo da cicatriz umbilical, um pouco acima da cicatriz umbilical, você tem esse abaulamento. O que às vezes é muito frequente a gente ver no consultório é o paciente que tem a dor, não tem o abaulamento, e a gente vai fazer uma avaliação para ver se aquilo pode ou não corresponder à hérnia. Onde não tem o abaulamento e o caroço, mas são a minoria dos casos, a grande maioria dos casos, essa alteração anatômica local é o que está mais presente, e em segundo lugar, a dor. Outra coisa, só para deixar mais claro para as pessoas, que é uma pergunta muito frequente no consultório, que é os riscos. Então, as hérnias muito pequenas, o risco de ter alguma complicação e se transformar numa cirurgia de urgência é menor. Mas as hérnias maiores, isso tem uma probabilidade um pouco maior. Então, o paciente fica muito receoso de ter uma hérnia e falar, essa hérnia vai estrangular, vai supurar, vai estourar, né, como a gente ouve no consultório. A gente tem que ficar bem atento a isso. Essa possibilidade existe, mas é uma possibilidade menor. E o tratamento é sempre a melhor, tratamento cirúrgico, em tempo, quer dizer, não deixando tornar uma urgência, é sempre a melhor opção. Não precisa ser uma coisa desesperadora, os pacientes ficam muito preocupados. Na maioria das vezes, isso é uma condição que leva você tem um bom tempo para tratar, então é coisa de um tempo aí de semanas, meses, eventualmente anos, onde você pode resolver isso sem nenhuma complicação adicional. Essa é basicamente a característica que eu gosto de chamar a atenção, que pode ficar mais claro para os seus telespectadores, Samuel. O doutor Gustavo, aqui o Mauro do bairro Santa Teresa. Olá, Samuel, boa noite. O programa é muito bom hoje, hein? Parabéns. Hérnia incisional, tem como fazer pela robótica ou convencional é melhor? Mauro, bairro Santa Teresa. Ele está falando aqui, cirurgia da hérnia incisional. Como é que você responde para ele? Mauro, a resposta é relativamente simples. A da cirurgia robótica vai ficar melhor do que a cirurgia aberta. A questão é se existe alguma limitação técnica para executar essa hérnia de maneira minimamente invasiva pela robótica. Mas não, hoje os trabalhos mostram a cirurgia feita pela robótica, desde que seguindo as técnicas adequadas, ela vai ter um resultado superior à cirurgia aberta, principalmente com dois quesitos. A recuperação e o índice de infecção. Isso cai drasticamente na cirurgia robótica para as hérnias incisionais. Além do que, essas técnicas, igual eu falei, da técnica totalmente extraperitoneal, chamada de ETEP, você tem ganhos técnicos na execução dessa técnica, porque são basicamente duas coisas que determinam uma boa qualidade da cirurgia de hérnia. Você usar uma boa tela com um tamanho adequado, num espaço adequado. E o que a gente tem visto nas hérnias de parede abdominal, tirando inclusive com a hernia inguinal também, é que com a via minimamente invasiva você consegue colocar telas maiores nos lugares melhores. É possível fazer isso com cirurgia aberta? Claramente é possível, mas aí você assume outras complicações, principalmente relacionadas à infecção e complicação da tela, que não acontece na robótica. Deixa eu mandar aqui um abraço para Maria Aparecida, do bairro Espírito Santo, que fez a mesma pergunta praticamente aqui do Mauro. Obrigado aí pela sua pergunta. Tudo também avisando aqui que nós temos mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para dar sequência no programa e, é claro, já fazer o fechamento desse nosso programa de hoje, dia 20 de junho. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Chegou a Divinópolis o Kenzui Sushi, o mais novo conceito da culinária japonesa, com uma proposta totalmente diferente. O Kenzui conta todos os dias com rodízio no almoço e no jantar. Além do sushi, o Kenzui tem variedade de pratos quentes inclusos no rodízio,
como picanha, camarão e muito mais. Com um ambiente amplo e sofisticado, o Kenzui tem uma grande variedade de drinks. Deliciosas sobremesas também são inclusas no rodízio. Estamos localizados na Rua Paraíba, número 300, no centro de Divinópolis. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo, na primeira terça-feira de julho, nós teremos a presença do naturopata Ramon de Assis. Túlio vai colocar aí uma foto para a gente, essa entrevista já está confirmada com ele, portanto, vai ser na primeira terça-feira do mês. Obrigado aí ao Túlio. De receber aqui de volta o médico endocrinologista, Dr. Rodrigo Bueno, 25 de julho ao vivo. Na primeira entrevista, ele falou sobre a questão da obesidade sem risco e do emagrecimento, e agora ele vai detalhar a questão do diabetes. Obrigado aí ao Túlio. Falando do Dr. Rodrigo Bueno, ele veio aqui e deixou um abraço para você, falou que é seu amigo. Um abraço para ele também, muito amigo. Que acompanhou aqui a sua entrevista quando você esteve aqui em agosto de 2021, e muito bacana, falou aqui de você, falou do Cláudio Almada também. O doutor Gustavo, o telespectador perguntou agora há pouco também se tem como a pessoa... Ele quer saber qual que é a causa da hérnia e se tem como evitar a hérnia. A gente está com pouco tempo, vamos tentar dar uma resposta mais, porque o Túlio está me avisando, nós temos 7 minutos, não é isso, Túlio? 8? Obrigado. Então vamos lá. Não há nada que você possa fazer para evitar o aparecimento de hérnia de maneira geral. Ela está muito relacionada a duas condições, na maioria delas determinada por hereditariedade aí, que são a constituição, a conformação anatômica que você tem na parede abdominal anterior, quando na região inguinal, e o colágeno que você produz. As outras questões, aumento de peso, exercício físico, cirurgias e etc., são causas, mas eles estão associados a essas condições prévias. Então, dificilmente, respondendo a pergunta de maneira objetiva, você não tem como fazer nada especificamente para evitar que tenha hérnia. E a causa está relacionada à questão genética. Eu acho que eu não fiz no ar. É o Daniel do edifício Campos Elísio, que está mandando aqui a pergunta. Ele sempre acompanha o programa. A cirurgia da hérnia do lado esquerdo tem possibilidade de surgir no lado direito? Não sei se você já respondeu. Ele mandou novamente aqui a pergunta. Perfeito. Então, se for a hérnia inguinal, que você tem a região direita e esquerda, sim. Inclusive, tem uma estatística. Normalmente, 30% das pessoas que têm hérnia de um lado vão ter hérnia do outro lado, em algum momento da vida ou simultaneamente. A Jussara está dizendo aqui que o tio dela não mora aqui em Minas Gerais, mas já passou pela cirurgia robótica muito rápido. Ela quer saber quanto tempo depois da cirurgia, no caso da robótica, a pessoa pode voltar às suas atividades normais em trabalho em escritório. Obrigado, Jussara. Isso é bem rápido e para trabalho em escritório vai depender muito de uma evolução particular da pessoa, mas eu diria, para a maioria dos pacientes que faz cirurgia com tela, com 15 dias ele está liberado para qualquer atividade, e a partir do segundo, terceiro dia, esse tipo de atividade, se ele se sentir confortável, ele pode fazer sem nenhum risco para o resultado final. Tem como você linkar aqui alguns sintomas que a pessoa deve ficar atenta com relação à cirurgia da hérnia? Várias pessoas perguntando sobre que tipo de sintomas. Você já deixou cair isso durante um pouco da entrevista. Eu acho que duas situações chamam mais atenção e estão diretamente relacionadas à presença de uma hérnia de parede. O abaulamento local
e a dor local. A dor normalmente não é difusa. O normal é essa dor estar bem relacionada a um local anatômico prévio, né, ou na região da virilha, ou na região umbilical, um pouco acima, ou próximo à incisão. A dor tem que ser local e não difusa. E o abaulamento. Quando você tem as duas situações juntas, dor com abaulamento, aumenta muito a chance de se confirmar o diagnóstico de hérnia. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o médico falasse sobre a possibilidade de por que ocorre a hérnia próximo ao intestino. Ela até cita aqui um comentário do Papa, que parece que passou por uma cirurgia como essa. Hérnia no intestino ou não? Você pode ter o que a gente chama de hérnia interna ou uma hérnia por aderência, que é uma também chamado hérnia, porque é um processo herniário, mas é um escopo totalmente diferente da hérnia de parede abdominal. Então, essas hérnias internas dentro do intestino, ou, por exemplo, uma hérnia do esôfago, né, a hérnia do estômago, que é a chamada hérnia de hiato, que está relacionada à doença do refluxo gastroesofágico, que é uma outra condições que podem acontecer, mas eles têm tanto um tratamento, uma fisiopatologia diferente das hérnias da parede abdominal e tratamento também muitas vezes diferente. Então, eu não sei se foi, eu realmente não sei o que aconteceu com o Papa agora recentemente. Ela fez um comentário aqui, parece que o Papa fez uma cirurgia e que foi diagnosticado ali como uma hérnia próximo ao intestino. Se foi o que a gente chama de hérnia interna, ela está dentro da cavidade abdominal e não relacionada à parede abdominal específica. O tratamento muitas vezes é cirúrgico e envolve só o que a gente chama lise de aderências ou a distorção de alguma parte do intestino que se torceu por causa dessa hérnia. O Cleiton Alves está perguntando aqui se uma hérnia não foi tratada. Se ela não for tratada, que consequências pode ter para a pessoa? Isso vai variar muito dependendo do cenário. Para hérnias muito pequenas, que não têm conteúdo intestinal, na maioria das vezes não vai haver nenhuma consequência grave, mas nas hérnias maiores, onde você tem dentro do conteúdo da hérnia alças intestinais ou estruturas, órgãos nobres, você pode ter um mecanismo que a gente chama de encarceramento e estrangulamento, onde esses órgãos entram em sofrimento vascular, e aí você pode ter realmente uma evolução extremamente desfavorável, grave, com risco de vida e cirurgia de urgência. Então, vai variar muito dependendo do cenário, não é para alarmar ninguém, mas a hérnia, tendo o diagnóstico de hérnia, ela tem que ser avaliada em relação a esse risco e a oportunidade do tratamento. Bom, a gente está caminhando agora de verdade para o final do programa, e no final do programa eu vou pedir aqui que deixe o nosso entrevistado uma mensagem sobre esse tema que nós abordamos hoje, que é a questão da cirurgia de hérnia da parede abdominal. Lembrando que a gente recebeu hoje com muito prazer a cirurgia da hérnia da parede abdominal, não só de Minas Gerais, mas como também do país, e que participa de vários encontros. Você ter hoje o Dr. Gustavo Soares aqui no estúdio, aqui, é realmente motivo de muita gratidão, porque ele tem uma agenda realmente muito complexa, né? Não só de consultório, de bloco cirúrgico, mas também desses grandes eventos que ele participa. Muito obrigado por você ter participado aqui conosco aqui ao vivo e trazendo essas informações. Eu acho que o ganho para o telespectador que nos acompanha foi muito grande. E qual que é o recado final do cirurgião, o Dr. Gustavo Soares, nesse fechamento do programa? O que de mais importante dentro desse tema que nós abordamos hoje, sobre a questão da cirurgia de hérnia da parede abdominal, deve ser, mais uma vez, mostrado para o telespectador? Eu acho que as pessoas têm que entender que a hérnia é um processo que realmente extremamente frequente. Hoje, nós temos tecnologia para fazer um tratamento com um resultado bem diferente do que a gente tinha no passado. Talvez deixar as pessoas tranquilas, não é nada de outro mundo. Quem tem suspeita de hérnia, não é nenhuma urgência, mas procure um médico para ser avaliado. Não fique com essa dúvida e não negligencie a possibilidade desse diagnóstico. Como você falou aí, a agenda é cheia, mas é extremamente gratificante. Semana que vem eu vou para o Chile, logo depois no Congresso Chileno de Hérnia, e logo depois para o Mutirão, que é um dos grandes orgulhos da sociedade, né? Eu, como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, a gente tem orgulho de fazer o Mutirão. E onde que ele vai ser? Vai ser em Cuiabá. Olha que legal. Nós vamos operar 100 hérnias do sistema público de saúde, com todas essas tecnologias. Quantos médicos envolvidos? Hoje já tem voluntários, 19 cirurgiões voluntários. Isso num dia só, 2 dias? São 5 dias de cirurgia. Que bacana, hein? É uma semana, para a gente operar 100 pacientes
usando a tecnologia, que é uma parceria da sociedade com a indústria. Então, eles doam material de alto custo para fazer essas cirurgias nos pacientes do sistema público, que normalmente não tem acesso a isso. E essa atividade a gente faz todo ano, e a ideia é aumentar isso aí com o tempo. Em Minas Gerais pode receber? Quem sabe? Sim, nós fizemos em 2019, foi em Belo Horizonte. Olha que legal, que bacana. E agora a ideia é voltar. Obrigado, doutor Gustavo, mais uma vez pela sua presença. Uma satisfação, Samuel. Muito obrigado. A gente vai continuar trazendo aqui sempre, né, notícias aqui do doutor Gustavo, dos eventos que ele sempre participa. Você compromete com a gente, sempre mandando um vídeo, viu? Trazendo aqui para a gente atualizar. Obrigado. Bom, eu lembro a todos que a nossa reprise você acompanha no sábado a partir de 13h. Breve, essa nossa entrevista vai estar no nosso link no canal no YouTube da TV Candidez. Obrigado, boa noite, doutor Gustavo. Boa noite para você que nos acompanha. Até a próxima terça, se Deus quiser. Boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.